Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, que será voluntário, voluntária no evento do Corpus Christi, são muitos, são vários milhares, mas eu gostaria de me dirigir desta vez para aqueles e aquelas que vão se organizar para a confecção dos tapetes. Cada um aí na sua paróquia, sempre ora numa casa, ora noutra, ora nas instalações lá do salão paroquial, numa das salas de catequese, enfim. Quantas reuniões, né? Quantas sugestões, quantas proposições, quantas sensibilidades. Mas sabe, querido irmão, querida irmã, há um risco. Se nós só trabalharmos e fizermos, vamos fazer um belo tapete. Será uma bela experiência de trabalho em conjunto, é verdade. Mas se isso não for marcado também pela oração, o nosso grupo torna-se um grupo de trabalho, mas não necessariamente uma comunidade que serve por motivos de fé. Uma comunidade que colabora para a procissão e o grande evento religioso. Mas é preciso mais do que isso. É preciso que todo o nosso esforço tenha a linguagem do discípulo que adere a Jesus Cristo. Então eu o convido, meu irmão, minha irmã, antes de conversarem sobre tudo o que vão fazer e como fazer, vamos fazer também alguns exercícios de leitura orante juntos. Leitura orante da palavra. Proponho-lhes o texto de Lucas, capítulo 22, versículo 19 e 20, versículos 19 e 20, e depois passa para o 24 até o 27. A gente salta alguns. Lucas 22, 19 e 20, e depois se salta para 24 até 27. Antes, vamos pedir ao Senhor, ao Espírito de Deus, que venha participar dessa nossa oração. Estamos nos preparando para o Corpus Christi e estamos preparando o Corpus Christi. Vamos cuidar da nossa interioridade agora. Queira fechar os olhos por alguns instantes e pacificar a própria interioridade em silêncio. Estão reunidos em algum lugar, em uma casa ou em uma sala da catequese, ou estão em algum lugar. Vamos primeiro fechar os olhos e colocar-nos numa posição que favoreça o recolhimento, que favoreça inclusive o relaxamento. Respire profundamente. Profundamente uma primeira vez, uma segunda vez. E agora vamos juntos, eu aqui, você aí, pedir que o Espírito Santo venha inspirar a nossa oração, que seja Ele a orar em nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles a chama do vosso amor. Enviai o vosso Espírito. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Enviai o vosso Espírito, Senhor, a esse nosso grupo que se organiza para preparar, para colaborar, para participar do grande dia de Corpus Christi. Vamos preparar os caminhos do Senhor.
para que Ele passe, para que nós possamos mostrar o quanto queremos acolhê-lo e em que grau queremos segui-lo. Vem nos inspirar, Senhor, com o vosso Espírito, para que tudo seja deliberado com a mesma moção dos que querem crer e se reúnem e se encontram por causa de Jesus Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Acompanhe aí, meu irmão, minha irmã. Se tiver a Bíblia, ótimo. Se não tiver, acompanhe. Primeiro eu vou ler, depois nós vamos tentar orar a partir do que foi lido. Vamos orar ao Senhor a partir da palavra do Senhor. Jesus tomou um pão, deu graças, partiu e deu-o a eles, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. E depois de comer, fez o mesmo com a taça, dizendo: esta taça é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Agora passo para os versículos 24 a 27. Houve também uma discussão entre eles. Qual seria o maior? Jesus lhes disse: os reis das nações as dominam, e os que as tiranizam são chamados de benfeitores. Quanto a vós, não deverá ser assim. Pelo contrário, o maior dentre vós torne-se como o mais jovem, e o que governa como aquele que serve. Pois qual é o maior? O que está à mesa ou aquele que serve? Não é aquele que está à mesa? Eu, porém, estou no meio de vós como aquele que serve. Mantenha-se assim, em atitude orante. E agora, tente imaginar Jesus, os 12, lá na Santa Ceia. Naquele tempo eram divãs, para nós é a mesa, cada um tinha o seu divã e comia lá. Mas imagine aqui, segundo os nossos critérios, o Senhor na ponta da mesa e os 12, 6 em cada lado. E Jesus, tente imaginar o Senhor lá, a orar. Tente imaginar o Senhor tendo um pão em suas mãos. Naquele tempo, os pães eram mais conhecidos, os pães de centeio, mas também o de trigo. E Jesus está com o pão, os 12 estão a olhar para ele. E lá está Jesus a dizer: isto é o meu corpo. Fazei isto em minha memória. Tente ouvir a voz do Senhor. E depois de comer, fez o mesmo com a taça, o cálice. Imagine o Senhor a dizer: este é o cálice da nova aliança, derramado por vós. Tente imaginar tudo isso. Mas a um certo ponto, depois de terem participado do mesmo pão e do mesmo cálice, lá estão eles. Houve uma discussão. Qual seria o maior? Tente imaginá-los. Estranho, mas imagine isso, porque Lucas relata que foi assim. Jesus, na Santa Ceia, propõe seu corpo e seu sangue, que depois conhecemos o que é, como será a cruz. Será assim? Mas agora vamos observar.
E Jesus aí interrompe, porque a discussão começou a se acentuar. Quem é maior? E aí Jesus, os reis das nações as dominam. E tente ouvir o Senhor a falar para aqueles 12. Quanto a vós, não deverá ser assim. Mas o maior deve ser como o mais jovem. Naquele tempo, o mais jovem se fazia o servo de todos. E aí, tente ouvir o Senhor a repetir, olhando nos olhos de cada um daqueles 12, o Senhor está a dizer: quem é o maior? Quem está à mesa ou aquele que serve? Jesus faz até a pergunta para ressaltar, salientar. Não é aquele que está à mesa? E aí, eu, porém, estou no meio de vós como aquele que serve. Tente ouvir. Jesus a olhar nos olhos de cada um daqueles 12 e repetir: eu, porém, estou no meio de vós como aquele que serve. E agora vamos a um novo passo. Agora eu sou um daqueles 12. Jesus, o evangelista, não diz o nome de todos eles, só diz os discípulos. Então os discípulos de outrora podem ser os de agora. E o Senhor está a olhar para mim, para quem está ao meu lado, para aqueles que participam da procissão de Corpus Christi, confeccionando o tapete. E o Senhor está a olhar para cada um e diz: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Aqueles 12 ficaram perplexos, talvez não tinham compreendido, não estivessem compreendendo bem. Mas compreenderiam depois com a paixão, morte e ressurreição. Mas os discípulos de hoje já compreendem, já sabem do que se trata. E agora estamos nós, eu, você e o Senhor lá, naquela mesa, o Senhor também, eu e você lá. E pomos-nos a discutir quem é o maior. O Senhor falando da sua Eucaristia, do corpo e do sangue que oferece como linguagem de salvação. E eles discutindo sobre grandezas pessoais. Como aqueles discípulos tinham dificuldades e como eu posso ter as mesmas dificuldades em todo esse processo de preparação. Sou tentado a pensar que tenham maiores intuições, percepções e reflexões que os outros. Isso suscita divisões, pode criar sofrimentos, pode esvaziar as motivações. E aí, tente ouvir o Senhor Jesus a olhar para você e lhe falar: eu estou no meio de vós como aquele que serve. Antes de começar todo o processo de preparação do tapete, aquela parte que nos toca, cada um feche os olhos e tente ouvir o Senhor Jesus a repetir: eu estou no meio de vós como aquele que serve. Ele é servo. E eu sou seguidor de um Salvador servo. O que eu gostaria de dizer ao Senhor, agora que estou aqui conversando com outros sobre a preparação do tapete, da parte que nos toca, que propósitos vou ter? Tente repetir ao Senhor: eu também, Senhor, estou no meio como aquele que serve. E
bom encontro, boas deliberações, que fique muito bonito o seu tapete. Passarei lá no dia de Corpus Christi para saudá-los. Muito obrigado por sua adesão ao Corpus Christi. Desde aqui, envio-lhe a minha bênção com muita gratidão. Que o Senhor Deus o abençoe pela intercessão de Maria, nossa mãe, aqui em Curitiba, Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Por intercessão da Mãe, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.